Olá, seja bem-vindo à 7ª aula de Geografia do 6º ano, que tem como tema uso dos recursos minerais, rochas, minerais metálicos e não metálicos e impactos socioambientais. Trago mais uma vez a capa de nosso livro didático, porque mais do que nunca ele é importante como fonte de consulta para retirar dúvidas e para estudar, fazer as atividades da escola, não é isso? Ler, reler, resolver exercícios. Porque o conhecimento que não é exercitado é conhecimento perdido. Para começar a nossa aula, vamos começar a falar sobre uso dos recursos minerais. Eu trouxe algumas questões para a gente refletir. O que são recursos minerais? Eles estão presentes em nosso dia a dia? Você pode me dar um exemplo? Bem, o que são os recursos minerais? O que são minerais? Minerais são substâncias que constituem as rochas. Geralmente são sólidos e inorgânicos, sem vida, e formados a partir de processos naturais. Grandes períodos da história, da pré-história, eles devem os seus nomes aos minerais, né? Os minerais eles estão presentes no nosso dia a dia. Olha esse exemplo aqui de alguns minerais que eu trouxe nessa imagem. Alguns tipos de minerais: o fósforo, potássio, o cálcio, o enxofre, magnésio, ferro, zinco, selênio, sódio, cromo, cobre. Eles estão no nosso dia a dia, né? Grandes períodos da história receberam o seu nome em homenagem aos minerais, como um dos períodos da história chamado de Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Há 2 milhões de anos atrás, até o ano 10.000 a.C., os seres humanos eles faziam seus instrumentos, eram feitos de ossos, madeira e de lascas de pedras. Por isso que era chamado de Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. No Neolítico ou na Idade da Pedra Polida, 10.000 anos antes de Cristo, 5.000 anos antes de Cristo, o ser humano avançou, ele começou a utilizar outros tipos de minerais, como o calcário e o basalto, para produzir seus instrumentos. E aí eu aproveitei e trouxe a imagem, né, de um ser humano, né, lá da idade do Paleolítico, do Neolítico, construindo seus instrumentos de trabalho a partir das pedras, das rochas, dos minerais, com o uso dos minerais. Até que o homem, na idade dos metais, ele começou a dominar a produção de utensílios e armas de metal, se utilizando dos recursos minerais. É o momento do desenvolvimento da metalurgia. Quem é o metalúrgico? É aquela pessoa que trabalha minerais, né? Metais. Primeiro o homem desenvolveu e percebeu que ele podia utilizar o cobre. Só que o cobre não é uma substância muito rígida para você fazer um arado ou uma arma. E aí ele descobriu que misturando o cobre com estânio, ele poderia produzir o bronze. O bronze já é um material mais firme, né? Mais para o trabalho. Posteriormente, uns 3.000 anos antes de Cristo, o homem descobriu como trabalhar o ferro. E a partir daí, ele aprendeu a aquecer, derreter e modelar os metais a partir dos recursos minerais e produzir seus instrumentos de caça e de trabalho. E eu trago essa imagem aqui com alguns desses antigos instrumentos aí fabricados há milhares de anos atrás. Certo? Bem, pessoal, os recursos minerais eles estão em nosso dia a dia, né? Em nossas refeições. Vamos olhar essa imagem. Os recursos minerais estão no nosso dia a dia, em nossas refeições, na higiene pessoal. Eles estão presentes no legume, nas verduras, nas frutas. Olha a água que nós bebemos, é a água mineral ou a água adicionada de sais minerais. Leia o rótulo da água mineral e você vai perceber que ela é composta por minerais, certo? Os minerais estão presentes no micro-ondas, no ferro do micro-ondas, no alumínio do micro-ondas, na jarra de suco, na embalagem do leite. Olha essa família aí, muito feliz de manhã cedo, como todos nós, né? Tomando um bom café da manhã e se alimentando, se nutrindo de minerais. Os minerais eles estão tão próximos de nós no dia a dia que eles são muito comuns na construção civil. A areia, a brita, o cascalho, todos são minerais utilizados na fabricação de concreto e revestimento. O minério de ferro, o cimento, a cal hidratada. Eu trouxe essa gravura, né, da página 97 do seu livro didático, em que ela informa para a gente assim, de forma bem clara onde estão presentes os minerais em nossa casa. De cima para baixo, da esquerda para a direita, o ferro,
O minério de ferro está presente nas colunas que sustentam as casas, as janelas. O cal, o cimento, a areia são minerais. E a brita, eles são usados em diversas partes das casas, como nas paredes, nos pisos e revestimentos. A argila é usada nas telhas que formam o telhado ou nas paredes de tijolos. As paredes também podem ser de bloco, construída com areia, brita e calcário. Na fiação elétrica está presente o cobre, o petróleo. Nos vasos sanitários, o caulinho, o calcário, o feldspato e o talco são recursos minerais presentes nas louças sanitárias. A tinta usada na pintura da casa contém calcário, talco, caulim, titânio, que são recursos minerais. E de onde vêm os recursos minerais? Eles vêm das rochas. Vamos relembrar aqui, vamos estudar um pouquinho sobre as rochas? O que são as rochas? Você saberia me dizer como elas se formam? Quais os tipos de rochas? Bem, eu trouxe essa imagem. Vamos olhar para essa imagem e eu trouxe 3 definições sobre o que são rochas para ver se a gente consegue entender melhor. Uma primeira definição de um dicionário especializado, né, o autor Guerra, ele vai dizer o seguinte: o que são rochas? Conjunto de minerais ou apenas um mineral consolidado. O que é rocha? Conjunto de minerais ou apenas um mineral consolidado. Então, a rocha ela é feita de minerais. Outra definição, que é a do nosso livro didático, ela diz o seguinte: o que são rochas? São agregados sólidos, formados por uma associação de minerais e são encontrados na crosta terrestre. Agregados sólidos, minerais agregados, né? Associação, uma associação de minerais são encontrados nessa região que nós vivemos aqui do planeta Terra, na crosta terrestre. Uma outra definição de um outro dicionário, ela vai dizer assim: rocha, o que é rocha? Massa compacta de pedra muito dura. Olha a imagem, massa compacta de pedra muito dura. Penhasco, penedo, rochedo. Olhem a imagem aí. Então, um exemplo de uma rocha. Vamos continuar, vamos entender melhor. As rochas elas são classificadas em 3 tipos: rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Eu trouxe aqui uma imagem para você. Da esquerda para a direita, azul, rocha metamórfica, a do centro, rocha sedimentar e a sua direita, rocha magmática, certo? Bem, como se formam as rochas? Nossa segunda pergunta. Eu poderia dizer que a primeira rocha, a rocha principal, a rocha primária, são as rochas magmáticas ou ígneas. Olha para essa imagem do vulcão. Vamos concentrar no vulcão para entender o que é rocha magmática. Pessoal, a rocha magmática, elas são formadas a partir do resfriamento ou solidificação do magma. O que é o magma? O magma é essa substância, essa rocha derretida que é expelida pelos vulcões. Essas rochas magmáticas, elas são ricas em minerais metálicos, como cobre, ferro, estânio e hematita. Vamos olhar para essa imagem? Então, o que é a rocha magmática? O vulcão, ele expele uma substância que, quando está dentro do vulcão, nós chamamos de magma, certo? Essa substância que está dentro do vulcão, nós chamamos de magma. Quando essa substância não sai do vulcão e ela esfria e consolida dentro do vulcão, ela dá origem a um tipo de rocha magmática. Quando essa substância ela é expelida pelo vulcão e ela entra em contato com o ar, né, com a atmosfera e o conjunto de gases que está presente na atmosfera, nós não damos mais o nome de magma, nós damos o nome de larva vulcânica. Por quê? Porque é uma mudança na composição química dela. O magma, quando está dentro do vulcão, ele tem uma composição química. Quando ele extravasa e entra em contato com o ar, ele tem uma outra composição química, muda. E aí nós chamamos de larva. E ela dá origem a outros tipos de rochas. Tanto essas rochas que se formam pela solidificação do magma dentro do vulcão é um tipo de rocha, e essas rochas que se formam pela solidificação do magma, que é expelido do vulcão e entra em contato com a atmosfera, dá origem a um outro tipo de rocha, mas todas as duas são chamadas de rochas magmáticas ou ígneas. Eu trouxe essa imagem para a gente entender os diferentes tipos de rochas magmáticas. As rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas são aquelas que se consolidam-se na parte externa da crosta terrestre. Olha o cone do vulcão. Olha o vulcão. Então, quando esse vulcão ele expele esse magma, e esse magma extravasa e entra em contato com a atmosfera, e ele esfria, ele arrefece,
ele dá origem às rochas vulcânicas ou extrusivas, que também são rochas magmáticas. O outro tipo de rocha magmática são as rochas intrusivas ou plutônicas. Elas se solidificam-se no interior da Terra. Quando esse magma ele não extravasa e ele fica lá no interior do planeta Terra e ele esfria e se solidifica, ele dá origem a um outro tipo de rocha magmática, que são as rochas plutônicas ou intrusivas. Bem, pessoal, o que a gente tem que reter daqui é que as rochas magmáticas são resultado, das erupções vulcânicas, desses constantes movimentos internos do planeta Terra. Bem, outro tipo de rocha são as rochas sedimentares. Sedimentar vem da ideia de sedimento. Como que se originam essas rochas sedimentares? Originárias da decomposição de outras rochas devido às ações da água, da temperatura, do gelo, do vento e dos seres vivos. Os materiais resultantes dessa decomposição e os restos de animais e vegetais são chamados de sedimentos. Olha a imagem que eu trouxe para vocês. Frisa o surgimento da rocha sedimentar. O que é uma rocha sedimentar? Pode ser uma magmática ou uma outra, uma metamórfica, Só que expostas à ação do vento, das chuvas, do calor, da vegetação, a ação humana, ela vai se sedimentando, se desfazendo em pedaços, certo? E como que forma a rocha sedimentar? Vamos usar essa outra imagem aqui, das rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas vão se sedimentando com a ação dos elementos. Olha para a imagem. No topo da imagem, nós temos a chuva desgasta as rochas. Então, a chuva desgasta a rocha magmática. Ela vai se sedimentando, E ela vai sendo carreada, levada pela chuva para dentro do rio. Dentro do rio, vários sedimentos vão se colocando um em cima do outro, se compactando durante milhares de anos. Os sedimentos eles vão se compactando um sobre o outro, eles vão se solidificando e formam as rochas sedimentares. Em áreas de ocorrência de rochas sedimentares, geralmente nós encontramos minerais não metálicos, como areia, argila e brita, e combustíveis fósseis como petróleo, carvão mineral e gás natural. Por fim, qual é o último tipo de rocha? São as rochas metamórficas. As rochas metamórficas elas são produzidas quando as elevadas pressões e temperaturas do interior da Terra, do subsolo do planeta Terra, atuam sobre qualquer tipo de rocha, transformando-a em outra. Nas rochas metamórficas nós encontramos tanto os minerais metálicos quanto não metálicos nesse tipo de rocha, como por exemplo o mármore é um tipo de rocha metamórfica. E aí eu trago essa imagem, qualquer tipo de rocha lá no interior do planeta Terra, no subsolo do planeta Terra, submetida ao aumento da pressão, ao aumento da temperatura, ela pode se deformar e produzir uma nova rocha, que é a rocha metamórfica. Bem, eu falei assim, usei algumas imagens e muito, diálogo para tentar falar sobre o que são as rochas. Mas para frisar melhor, para iluminar melhor esse conteúdo, eu trouxe uma animação que eu selecionei do canal Smile and Learn, uma animação que fala sobre as rochas, formação, classificação e usos, que eu vou pedir para a produção rodar. Roda aí, produção! Olá, amigos! Hoje vamos fazer uma excursão para saber o que são as rochas. Com certeza você já viu várias rochas, mas você sabe como se formam e quais são as suas características? Vamos descobrir! As rochas são formadas por minerais que foram se agrupando de forma natural ao longo do tempo. De acordo com a sua origem, as rochas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas são rochas muito duras que se formam no interior da Terra. Algumas rochas magmáticas são granito e basalto, que vêm da lava dos vulcões e que são formadas quando esse magma esfria e se solidifica. As rochas sedimentares são formadas a partir de restos de outras rochas ou de restos de seres vivos. Por exemplo, a argila é formada por restos de outras rochas. Também tem o carvão e o petróleo, formados a partir de restos de seres vivos,
tanto animais quanto vegetais, e sedimentos enterrados no fundo do oceano. O calcário é formado por substâncias dissolvidas na água. Por último, vamos falar sobre as rochas metamórficas, que são formadas a partir de outras rochas que se transformam quando a pressão ou a temperatura aumentam. Por exemplo, a ardósia é formada a partir da argila, e o mármore é formado a partir do calcário. As rochas também podem ser classificadas em relação à sua dureza. É por isso que dizemos que existem rochas duras, como o granito, moles, como a argila, ou líquidas, como o petróleo. Desde a pré-história, as pessoas usam as rochas para centenas de coisas. Criar utensílios, construir casas, estradas, ou até mesmo criar belas esculturas como esta. Hoje em dia, o petróleo é usado na indústria, por exemplo, para criar plástico. O carvão é utilizado para obter energia. As rochas também podem ser encontradas nas construções atuais, como a ardósia, o granito e a argila. Veja essas construções: um telhado de ardósia, uma coluna de granito e um tijolo feito de barro. A aventura foi um sucesso, amigos! Juntos, aprendemos que as rochas são feitas de minerais ou de restos de animais e plantas. De acordo com a sua origem, podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas estão em todos os lugares e têm um papel fundamental. Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo. E aí, pessoal? Gostaram da animação sobre as rochas? Entenderam melhor como se formam as rochas? Assim, pessoal, a gente nem sempre entende tudo, mas a gente vai estudando, revisando, resolvendo exercícios. Estudando, revisando, resolvendo exercícios, que a gente vai melhorando mais, né? Vamos continuar aqui sobre minerais metálicos e não metálicos. Qual a diferença entre minerais metálicos e não metálicos? Onde esses minerais estão presentes em nosso dia a dia? Vamos resolver essas questões? Bem, o que é um mineral metálico? Eles são encontrados especialmente em rochas metamórficas e magmáticas, utilizados na produção de metais, por isso que é um mineral metálico. Ele pode ser utilizado na produção de metais. E são muito importantes para vários setores da economia, como químico, automotivo, eletrônico, aeroespacial e outros. Trouxe alguns exemplos aqui nessa imagem que está na página 102 do seu livro didático. Por exemplo, o mineral metálico hematita, ele é utilizado para a produção de ferro. Da esquerda para a direita, o mineral cassiterita, ele é utilizado para a produção de estânio. O mineral bauxita é utilizado para a produção de alumínio. E o mineral calcopirita é usado para produzir cobre. São os minerais metálicos, usados para a produção de metais. E os minerais não metálicos? Geralmente são encontrados em rochas sedimentares. Não apresentam metais em sua composição, por isso são não metálicos. São geralmente utilizados na construção civil, como matéria-prima para a fabricação de pisos, azulejos, pilhas, telhas e outros. Também são utilizados na composição de fertilizantes para a correção do solo, para a produção de energia elétrica e combustíveis. Trouxe alguns exemplos para vocês que está na página 103 do livro didático de vocês. Por exemplo, a argila e o calcário são utilizados para a produção de cimento. A argila, o feldspato e a silica são utilizados para a produção de cerâmica, para fabricar pisos, azulejos, tijolos, telhas. E a gipsita é utilizada para a produção de gesso. Beleza? Por fim, a atividade extrativista mineral, ou seja, a extração desses minérios da natureza, ela traz impactos sociais, econômicos e ambientais. Por isso, vamos nos questionar sobre algumas questões.
Qual a importância do extrativismo mineral? Essa atividade causa impactos na natureza? Quais os cuidados devem ser tomados para evitar consequências negativas sobre o ser humano e a natureza? O extrativismo mineral é uma atividade muito importante para a economia das localidades onde ele é praticado e para a economia de muitos países. Essa atividade gera emprego e renda nas diferentes etapas que a integram. Eu trouxe essa imagem da página 105 do nosso livro, que faz justamente referência sobre o extrativismo mineral. Da esquerda para a direita, ela começa com a extração do minério. A extração desse minério, por exemplo, o minério de ferro, do subsolo, forma grandes crateras, né? Precisa de muito maquinário, mão de obra, de um trabalhador especializado que trabalha em uma mina para extrair esse minério de ferro. Depois que esse minério de ferro é extraído, ele é levado para uma indústria chamada de siderúrgica. A siderúrgica transforma o minério em metal, em aço, em ferro. Depois dessa indústria siderúrgica, ele é levado para uma outra indústria, a indústria de câmeras de TV, a indústria de celulares, de automóveis, né? Dessa indústria, ele é comercializado, o produto final, né, feito do minério de ferro, ele é comercializado até chegar na nossa casa. Da mina até chegar à nossa casa, da jazida até chegar à nossa casa, ela percorre um percurso enorme e gera emprego, gera renda para grande parte da população. Só que essa atividade, ela traz impactos socioeconômicos. O esgotamento das jazidas, ela gera desemprego e diminuição da arrecadação de impostos. Vendas nos comércios locais, onde a economia depende da produção desse mineral. Eu até trouxe aqui a imagem de uma mina, essa mina é uma mina de cobre do estado de Alagoas, né, com as caçambas basculantes e a jazida lá. Então, o fim da atividade, o esgotamento da jazida, ela traz impactos econômicos para a população, no que diz respeito a emprego, renda, arrecadação de impostos e de vendas. As atividades mineradoras, elas também trazem grandes impactos ambientais. Por exemplo, poluição sonora. Muitas das vezes é necessário utilizar explosivos para extrair esses minérios. Poluição do ar. Levanta muita poeira que às vezes essas nuvens vão atingir a população que vive ao redor. Poluição das águas. Por exemplo, na exploração de vários minérios é necessário uma grande quantidade de água e essa água, depois do processo de produção, né, do metal, ela acaba às vezes sendo desperdiçada, não tendo cuidado adequado para não impactar o meio ambiente. E é claro, a poluição do solo. Eu trouxe aqui essa imagem que foi da última grande catástrofe que aconteceu no Brasil, que foi a tragédia de Mariana, que deixou muitas famílias, né, e teve um prejuízo material enorme, muitas famílias desabrigadas e pessoas também que faleceram devido à tragédia de Mariana. O certo, pessoal, é que a relação entre seres humanos e recursos minerais é tão próxima que os grandes períodos da pré-história devem suas nomenclaturas a eles. Os minerais, eles estão presentes em várias atividades realizadas pelos seres humanos. Como a exploração mineral é uma atividade muito importante para a economia das localidades onde é praticado, governos e empresas devem garantir a sustentabilidade da exploração mineral, garantindo o suprimento de recursos necessários às atividades humanas do presente, sem prejudicar o acesso a esses recursos minerais para gerações vindouras. Bem, pessoal, chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.